A cada século, o céu suscita almas ocultas, luzes silenciosas que ardem em silêncio, que carregam com alegria o peso do sofrimento alheio. Entre elas estava Dom Dolindo Ruotolo, um humilde padre de Nápoles, nascido em 1882, que ficou conhecido como o Santo Esquecido dos nossos tempos. Desde os seus primeiros anos, Dolindo viveu uma vida marcada pela pobreza, pela incompreensão e pela dor. No entanto, por baixo daquele corpo frágil e sofredor, vivia uma alma inteiramente consumida pelo amor a Cristo. Ele costumava dizer: a alma que se entrega completamente a Jesus nunca estará sozinha. Fui ordenado sacerdote aos 23 anos, mas o seu caminho não foi de reconhecimento público ou aplausos. Em vez disso, foi um caminho de cruz, repleto de incompreensões, falsas acusações e longos anos de silêncio imposto pelas autoridades eclesiásticas da sua época. Mesmo assim, nunca se rebelou. Ele simplesmente sussurrou: "Que assim seja, ó Senhor." Nápoles o conhecia como padre que caminhava lentamente pelas ruas, com o rosário sempre na mão, a batina gasta, os bolsos vazios, mas com os olhos radiantes de uma paz que parecia não ser deste mundo. Ele parava diante dos pobres, dos doentes, dos abandonados, abençoando-os um a um. Ele oferecia a dor do seu próprio corpo como reparação pelos padres, pela igreja e pelos pecadores. Foi nas profundezas dessa vida oculta que Jesus disse palavras que ainda ecoam hoje, palavras que se tornaram o cerne de sua famosa novena do abandono. Por que te confundes com preocupações? Deixa o cuidado dos teus negócios comigo e tudo ficará em paz. 1000 orações não equivalem a um único ato de entrega. Quando você verdadeiramente diz: Jesus, tu assumes o controle, eu me ocuparei de tudo. Essa revelação se tornou a chave para toda a sua espiritualidade, abandono total, confiança total. Dom Dolindo diria mais tarde que o maior obstáculo à graça é a nossa tentativa de controlar o que pertence somente a Deus. Na simplicidade de seu quarto, frequentemente impregnado pelo cheiro de remédios e pelo som de orações, ele escreveu cartas, meditações e comentários sobre toda a Sagrada Escritura, mais de 30 volumes, ditados por inspiração e oração. Para muitos que o procuravam em busca de milagres ou sinais, ele sorria gentilmente e dizia: "O maior milagre é a paz de coração, quando deixamos Jesus assumir o controle." Sua vida não foi de trovões ou fama, mas de fogo silencioso, e nesse silêncio o céu estava em ação. Disse que os santos se reconhecem, mesmo à distância, mesmo em silêncio. Assim aconteceu entre Dom Dolindo Ruotolo e Padre Pio de Pietrelcina, 2 homens ocultos na dor, mas radiantes com o fogo divino. Eles nunca se encontraram com frequência, mas seus corações estavam unidos no mistério da cruz. Ambos foram incompreendidos. Ambos foram silenciados pelas autoridades da igreja por um tempo, e ambos aceitaram essas provações como purificação. Certa vez, quando uma mulher de Nápoles foi a Padre Pio buscar conselhos espirituais, ele a olhou e disse com calma autoridade: "Por que você vem a mim? Você tem Dom Dolindo em Nápoles. Ele é um santo." Essas palavras se espalharam discretamente entre os fiéis. O reconhecimento de que uma alma sofredora tinha enxergado a santidade da outra. Para Dom Dolindo, isso não era louvor. Ele se via apenas como um pobre nada, um trapo velho aos pés de Jesus. Mas ele também sabia que o sofrimento, quando oferecido com amor, se torna uma ponte de graça para os outros. Ele escreveu em uma de suas meditações: "Quando fores esmagado, alegra-te. A mão de Deus está te moldando à sua semelhança."
Padre Pio e Dom Dolindo compartilhavam uma missão em comum: atrair as almas para a confiança. Uma confiança profunda, de criança, na misericórdia de Deus. Enquanto as chagas de Padre Pio sangravam visivelmente, as feridas de Dom Dolindo eram invisíveis, mas não menos reais. Sua doença o deixou paralisado por anos. Mal conseguia levantar as mãos, mas continuou a ouvir confissões, escrever e confortar aqueles que o procuravam. Os dois sacerdotes carregavam a igreja em seus corações, suas tristezas, suas divisões, suas esperanças. Eles ofereciam seus próprios corpos como orações vivas pela renovação da fé. Ambos experimentaram locuções místicas de Jesus e Maria. Ambos foram atormentados pelo demônio. No entanto, ambos encontraram no terço e na Eucaristia seu refúgio constante. Em uma carta a uma de suas filhas espirituais, Dom Dolindo escreveu certa vez: Padre Pio e eu somos duas velas acesas diante do mesmo Senhor. Uma chama é vista pelo mundo, a outra arde em silêncio, mas ambas dão luz. E essa luz, nascida do sofrimento oculto, ainda brilha hoje. No silêncio de seu quarto, Dom Dolindo ouviu a voz de Jesus, suave, porém repleta de autoridade divina. Não era um espetáculo místico, nem um trovão ou uma visão, mas um sussurro em seu coração que se tornou o fundamento de sua espiritualidade. Jesus lhe disse: Por que te confundes com preocupações? Deixa o cuidado dos teus negócios comigo e tudo ficará bem. O que o preocupa e perturba é o seu raciocínio, os seus pensamentos e o seu desejo de lidar a todo custo com o que o aflige. E então a frase que ecoaria pelo mundo: 1000 orações não equivalem a um único ato de entrega. Uma vez que você diga: Jesus, você assume o controle, eu cuidarei de tudo. Essas palavras ficaram conhecidas como a novena da rendição ou do abandono, uma oração agora dita por milhões de fiéis. Não há uma novena de exigências, mas de confiança, o tipo de novena que não pede nada e espera tudo de Deus. Dom Dolindo escreveu cada meditação em obediência ao pedido de Jesus, ensinando as almas a abandonar o medo, o orgulho e o controle. Ele explicou que a verdadeira paz não vem quando os problemas desaparecem, mas quando paramos de tentar administrá-los sem a graça. Abandone-se completamente em meus braços, disse-lhe Jesus, e não tenha medo. Eu cuidarei de você como uma mãe cuida de seu filho. Para Dom Dolindo, entregar-se não era fraqueza, era coragem nascida da fé. Ele acreditava que entregar-se a Deus é o mais alto ato de amor, porque Ele dá permissão para agir livremente em nossas vidas. Ele disse certa vez: quando entregamos nossos corações a Jesus, Ele transforma até mesmo nosso sofrimento em cânticos de louvor. E, de fato, essa foi a sua vida, um hino contínuo de entrega, cantado em meio a lágrimas. Apesar da pobreza e da doença, Dom Dolindo foi um homem de imensa obra. Ele escreveu 33 volumes de comentários sobre as Sagradas Escrituras, explicando cada livro da Bíblia com profunda fé e clareza teológica. Ele não fez para estudiosos, mas para crentes comuns, para que todos pudessem compreender a palavra de Deus. Ele costumava dizer: a Escritura é uma carta do céu escrita para cada alma. Leia de joelhos e você ouvirá as batidas do coração de Deus. Todas as manhãs, após celebrar a missa com as mãos trêmulas, ele voltava para seu pequeno quarto e escrevia, mesmo quando a dor tornava isso quase impossível. Ele via seus escritos não como seus, mas como ditados pelo Espírito Santo. E, no entanto, nunca buscou reconhecimento. Frequentemente assinava suas obras com as simples palavras: Jesus e Dolindo, 2 dedos na mesma mão. Seu apostolado se estendia aos pobres de Nápoles,
órfãos, viúvas, mendigos, que vinham a ele em busca de pão e bênção. Ele compartilhava tudo o que tinha, até mesmo sua própria comida. As pessoas diziam que, quando ele dava algo, outro presente chegava misteriosamente à sua porta, como se o céu se recusasse a lhe deixar faltar alguma coisa. Ele vivia inteiramente da providência. Para os doentes e desesperados, ele oferecia um conselho simples. Ajoelhe-se diante do seu crucifixo. Diga a Jesus que você confia nele. E então, deixe-o agir. Ele se autodenominava o apóstolo do sofrimento, não porque amasse a dor, mas porque descobriu nela o caminho para a transformação. Ele escreveu: a dor é o pincel que Deus usa para pintar a santidade na alma. Dom Dolindo Ruotolo faleceu em Nápoles em 19 de novembro de 1970. Não deixou monumentos, riquezas ou fama mundana, mas deixou um rastro de milagres, histórias de curas, conversões e profunda paz nos corações daqueles que rezaram sua novena. Em seu funeral, os pobres lotaram a igreja, chorando como se tivessem perdido um pai. E naquele momento, Nápoles percebeu que um santo havia caminhado entre eles. Alguém que carregou suas dores silenciosamente, transformando-as em amor. Hoje, peregrinos ainda vão ao seu túmulo, deixando pequenos bilhetes que dizem: Jesus, tu assumiste o controle. Inúmeros testemunhos de orações atendidas continuam a se espalhar, não por milagres sensacionais, mas pelo milagre silencioso da fé renascida. A Igreja abriu seu processo de canonização, reconhecendo sua virtude heróica e o fruto de seus escritos. E aqueles que leem suas palavras ou rezam sua novena descobrem uma mensagem que parece atemporal, uma mensagem que pertence a cada coração que sofre e espera. Ele escreveu certa vez: quando você não puder mais andar, deixe-se ser levado por Jesus. Ele o levará mais longe do que seus pés jamais poderiam ir. A vida de Dom Dolindo nos ensina que rendição não é derrota, é vitória divina. Em cada Jesus tu assume o controle, o céu ainda responde.